Me chamo Fidelis Podcast. Estamos aqui mais um episódio. Uma ótima tarde de sábado para todos. Pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E eu tenho a honra de apresentar aqui para todos que nos assistem todos os sábados a psicóloga a doutora Carolina Noronha da Cruz. Ela tem atendido milhares de vigilantes e vai falar um pouco sobre a questão da psicologia. Mas, primeiramente, Carolina, se apresente aqui na nossa câmera para todo o nosso público, tá? É um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Fidelis adiantou, me chamo Carolina, sou psicóloga há 14 anos de formação, trabalho com avaliação psicológica há aproximadamente 10 anos. Faço avaliação aí para diversos contextos, inclusive também o contexto aí do exercício da profissão de vigilante. Então eu atendo aí os vigilantes que vão fazer avaliação psicológica. Eh, que mais? Pessoal, vamos entrar agora. Eu queria saber, Carolina, assim, o que te motivou a ser. A gente estava conversando nos bastidores, mas fala para o nosso público. Você já tem familiares que são psicólogos, amigos? Aonde você se encontrou na atividade de psicologia? Bom, quando eu tinha em torno de 16 anos, eu me iniciei aí, minha trajetória profissional como menor aprendiz. Então aí eu trabalhava numa empresa multinacional e fui para a área de RH. Então fiquei fazendo ali um aprendizado em toda a área de RH, inclusive na recrutamento e seleção, que é a área que faz ali avaliação psicológica para admissão, né, dos funcionários, e foi ali que eu conheci a psicologia e gostei muito da área. Então, quando eu fui iniciar a minha formação ali na faculdade, eu escolhi a psicologia por conta disso. Minha ideia, inicialmente ali, com meus 18 anos, era trabalhar em RH, nessa parte. E assim, você já tem 10 anos, né, da psicologia? Eu tô na avaliação psicológica há 10 anos, formada 10 há anos. 14. E atendendo vigilantes, profissionais da segurança privada, você falou também que atende alguns profissionais da segurança pública. Uhum. Você já tem quanto tempo nessa parte? Acho que eu tenho credenciamento, né, na Polícia Federal para fazer esse tipo de avaliação é necessário esse credenciamento. Eu tenho esse credenciamento em torno aí a 6, 7 anos, que eu faço esse tipo de avaliação para esse contexto aí do profissional da segurança. Assim, o que é dúvida de alguns vigilantes até: "Ah, mas a gente vai a cada 2 anos, a gente vai lá fazer um teste do pauzinho, o que que significa isso e tal?". Assim, qual que é a necessidade da psicologia para avaliação do profissional da segurança privada? Qual que é o fundamento que tem, assim? E o às vezes para o próprio vigilante profissional ser um pouco leigo nesse assunto, Uhum. mas assim, qual que é, o que que visa, essa avaliação realmente para o profissional? A finalidade, né, é a gente avaliar se o profissional ele está apto ali a exercer a profissão. Então o que que a gente avalia? Inicialmente o profissional vai lá fazer a avaliação, a gente faz uma entrevista psicológica, né, para entender a história de vida, a gente coleta algumas informações e ele vai para a parte dos testes, né, que é os testes dos pauzinhos, que o pessoal não entende direito o que está fazendo. Quando eu faço a avaliação, eu explico muito bem para eles o que está sendo avaliado ali. O que a gente precisa avaliar nesses profissionais? A gente avalia, então, os aspectos cognitivos, a gente avalia a atenção dele, a concentração, o foco, que são coisas essenciais para a profissão, né, a memória. E a gente também avalia os aspectos emocionais, que a gente avalia a questão da personalidade, o controle emocional dele, a tomada de decisão, impulsividade, agressividade, tudo isso a gente está avaliando ali nesses testes. Então, eh a gente consegue ali identificar se é um profissional ele está habilitado para exercer a profissão de forma segura e responsável, né, é extremamente essencial, por isso que ele tem que sempre estar, refazendo essa avaliação quando vai fazer ali uma reciclagem, porque o emocional ele se altera, né, no decorrer, acontecem coisas na nossa vida que nosso emocional pode mudar, então precisa sempre estar sendo reavaliado, principalmente o profissional da segurança, né, que trabalha numa área que exige tanto dessa parte, né, é uma área que, naturalmente já traz ali um estresse, né. Então esse profissional precisa ter um olhar ali bem cuidadoso para essa área da saúde mental. Assim, a gente vê a questão do estresse do vigilante, principalmente o vigilante que trabalha na escolta armada, que está mais exposto, transporte de valores, até mesmo o vigilante patrimonial, a depender do local de trabalho, tem um índice de estresse muito grande. Uhum. Hoje nós sabemos que a maioria dos vigilantes, principalmente no estado de São Paulo, muitos trabalham em 2 empresas, tem uma sobrecarga muito grande. E assim, você tem algum evento que aconteceu, que chamou a atenção sua
numa avaliação de algum vigilante ou no grupo de vigilantes, que você pode compartilhar com a gente? Às vezes acontece do vigilante ele vir após o trabalho, né, trabalhou o dia inteiro, a noite inteira e chega de manhã e vai fazer avaliação psicológica, isso não é o ideal, a gente não consegue avaliar um profissional cansado. Ele não vai ter o resultado ali adequado na atenção, a atenção vai estar prejudicada, a memória dele também vai estar prejudicada, o emocional dele vai estar prejudicado. Uma pessoa que está cansada, que não está alimentada, ela não vai conseguir, mostrar ali, de fato, quem ela é, como ela funciona, né. Então isso, às vezes, acontece e a gente orienta, né, que não é o ideal. Não significa que a pessoa ela não vai ser aprovada, se ela fizer, dessa forma, mas significa que ela não vai mostrar, de fato, 100% do funcionamento dela e, corre o risco dela não conseguir ali uma aprovação por conta disso e não por outros motivos, mas sim porque está cansado. Então eu percebo que é uma profissão que exige aí dessa parte, principalmente o pessoal que trabalha à noite, né, acaba ficando, sobrecarregado e vai fazer avaliação psicológica direto do Então, trabalho. o ideal nesse caso da avaliação, o vigilante está descansado, ter Isso, é dormido essencial. bem. Uhum, alimentado, Tá. porque consegue pensar melhor, né, se a gente está com fome, a gente não consegue pensar, raciocinar, né, não consegue ter uma atenção, até no trabalho, se você não está alimentado, se você está cansado, as coisas passam, você não consegue visualizar, né. É que assim, às vezes é até mesmo um tabu de alguns vigilantes, né, procurar, não somente nesse período, né, de curso de atualização, a cada 2 anos eu vou procurar um psicólogo, às vezes através da própria empresa ser encaminhado para algum consultor, de psicologia com relação à avaliação para trabalhar, para realizar, na verdade, o curso de atualização ou até mesmo de formação, né. Então assim, a gente vê muito tabu do vigilante, às vezes ele não está bem emocionalmente. Como nós estávamos conversando nos bastidores, desde o dia 26 de maio de 2026, tem uma nova regra, né, a NR1. Queria que você falasse um pouco sobre a NR1 e, assim, a importância dos profissionais até mesmo cobrarem ali as suas empresas de uma forma para que venha haver o cuidado com aquele grupo de pessoas, de colaboradores, e não com intenção, claro, de ser que a consulta ali vai visar um afastamento, etc. Então, como a gente tinha comentado, Uhum, que essas avaliações da NR1, elas são sem identificações, enfim. Mas nada melhor do que você, doutora, para explicar, até mesmo para o trabalhador uhum. ter uma segurança, né, em relação a isso, do que se trata a NR1, qual que é a importância das empresas também fomentarem isso para todos os colaboradores. Sim, a NR1 ela não é uma norma que surgiu agora, né, ela é uma norma que já existe desde a década de 70, é a norma 01, que ela é a mãe das normas, que lida aí com a questão da saúde e da segurança do trabalhador. A partir de 2024 eles incluíram essas questões de riscos psicossociais também, nessa parte da segurança do trabalhador. E em 2025 foi em caráter educativo para as empresas, né, e agora em 2026 passa a ser fiscalizado e obrigatório. Eh, então, na verdade, o que busca a NR1 é mapear ali, eh buscar riscos psicossociais no ambiente de trabalho e não no indivíduo, é no ambiente, riscos esses que podem acarretar ali algum tipo de, adoecimento para os colaboradores, né. Então, o que a gente busca é identificar esses riscos, que se há algum risco ali, e a partir do momento que se é identificado, a gente vai avaliar, eh a gravidade, de que forma que a gente pode entrar ali num planejamento de ações para prevenir, porque a NR1 é, na verdade, a prevenção para que isso não aconteça, para que esses riscos eles se não conseguir, eliminar, porque às vezes não consegue eliminar, né, o risco, mas a gente consegue diminuir, porque, por exemplo, o vigilante, no trabalho de vigilante, ele já naturalmente tem os riscos, eh, que são estressantes no seu trabalho, que seria segurança me perdi.
Segurança, a própria atenção do Isso, profissional. atenção, uma atenção ali, Além do comum. isso, do comum, eh, ele tá ali com uma responsabilidade sobre patrimônio, sobre pessoas, às vezes trabalhando em rotinas, em escalas noturnas, às vezes trabalhando sozinho, tudo isso são fatores de risco. E muitas vezes a gente não consegue eliminar, porque faz parte da profissão, né. Então a gente identificando os riscos, a gente consegue, minimizar. Treinar uma liderança melhor para ele conseguir trabalhar ali com os seus, trabalhadores, seus colaboradores. Então, é para isso que serve a NR1, é para a gente identificar os riscos do ambiente, não do indivíduo. A gente não vai tratar um indivíduo adoecido. Quando o indivíduo está adoecido, já é outra parte. A NR1 é para prevenir, para que isso não aconteça, para que os afastamentos diminuam, para que, o burnout também não aconteça, é para isso que serve. A questão da depressão, doutor, ela vem sendo muito divulgada de uns anos para cá, né. Hum. Infelizmente vários a gente tem até um acontecimento recente aqui em São Paulo, de um supervisor de segurança que infelizmente atentou contra a própria vida. A pessoa estava com a depressão, mas assim, não se abria com os colegas de trabalho, com a sua própria empresa. Ainda tem sido um tabu muito grande essa parte da depressão do profissional, às vezes com vergonha, com receio de sair daquele posto de serviço ou, daquela empresa, ele se expor, assim, se abrir com alguém de confiança. O que é que geralmente é recomendado? Ah, o vigilante está lá no posto de serviço, mas ele está com uma depressão muito grande. Às vezes ele está rindo, mas por dentro ele tá angustiado, está chorando. O que que é recomendado, assim, no ambiente de trabalho, princípio inicial? Ele comunicar ao superior, comunicar alguém de confiança que é da empresa. O que que é recomendável até antes de chegar no psicólogo? Ele precisa procurar ajuda de alguma forma, né, com alguém que ele confie. O ideal é alguém que ele confie, que ele consiga se abrir, e procurar o auxílio profissional, porque só o profissional vai conseguir ajudá-lo, né. Porque às vezes um conhecido acaba dando um conselho que não vai ajudar ali, ele precisa mesmo procurar uma ajuda profissional. Então o vigilante, por exemplo, que é uma pessoa que cuida tanto, protege pessoas, cuida de patrimônios, também precisa cuidar da sua própria saúde, senão ele não vai conseguir exercer a profissão. Então precisa, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, se a gente sente uma dor, a gente procura um médico. Então, se a gente sente uma tristeza que a gente percebe que está fora, que está além, não uma tristeza comum, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa se conhecer, até às vezes fazer, procurar ajuda profissional não precisa chegar nesse ponto, né. A psicologia, a terapia, ela pode te ajudar a você se conhecer. E quando você se conhece, você entende qual que é o seu limite, né. Você entende, quando está passando ali, quando o seu limite passou, que não é mais uma exaustão comum, que não é mais uma tristeza normal. Você consegue identificar e procurar aí uma ajuda para não acabar acontecendo o que você relatou. Assim, é de suma importância, né, o vigilante ele não se abster à questão do trabalho, né. "Ah, mas se eu não estiver bem, eu vou ficar afastado do meu posto de serviço". Eu acho que o vigilante tem que, parar de pensar mais na questão do trabalho e começar a pensar nele, ele estando bem, claro, ele vai produzir bem para a empresa, Uhum. vai prestar uma prestação de serviço muito importante no ramo da segurança. Assim, ele quebrar esse tabu, é É. verdade, né, a gente vê principalmente muitos homens antigamente falava-se muito: "Ah, isso é frescura. Ah, isso é bobagem". E Uhum. com isso muitas pessoas infelizmente acabaram, principalmente em São Paulo, aí a gente vê muito aí nos trilhos da CPTM, pessoas, pulando de ponte, infelizmente, por conta de não ter um apoio, né, um apoio familiar, um apoio de alguém de confiança em relação a isso. É, às vezes não procura ajuda mesmo, né, por conta disso que você falou, esse tabu, né, essa vergonha. E, eu acho que tá caminhando para isso tá acabando esse tabu. A NR1 entra ali para a empresa ter esse olhar ali para o seu ambiente, que é algo que pode adoecer individualmente, apesar de olhar o ambiente no geral, é para evitar que isso adoeça o colaborador. Então,
tá entrando nas empresas, né, para ter esse cuidado, a pessoa algumas ações, às vezes pode ser uma palestra, alguma coisa que pode fazer com que uma pessoa se identifique e busque ajuda. Às vezes precisa desse pontapé inicial para a pessoa entender que não é só ele, que acontece com mais pessoas, para não ter vergonha de pedir ajuda. Assim, no seu ponto de vista, o que isso também tende a beneficiar as empresas? Que às vezes a empresa imagina: "Ah, não, isso é um custo que eu vou ter a mais. Ah, não, como que eu vou estar cuidando de 1.000 funcionários, 10.000 funcionários?". O que que isso, para o empresário, tomar essa medida, cuidar dos seus colaboradores, o cargo-chefe da empresa, na verdade, né, são os funcionários aí. Qual que é o benefício que tem para os empresários, principalmente? Porque a gente está aqui na cidade de São Paulo, a principal cidade da América Latina, onde a gente vê as pessoas com um pico de estresse muito grande no trânsito, estresse, filas e mais filas em São Paulo. Você vai pagar uma conta de água, tá uma fila enorme na lotérica. Então, assim, isso tende a agravar cada vez mais, né? E muitas pessoas, infelizmente, profissionais da segurança privada, ou que estão atuando aí no ramo do mercado, em atividades de serviços, a gente sempre vê alguma pessoa surtando, alguma pessoa ali desesperada, tomando uma atitude, impulsiva. E o que que isso tende a beneficiar a NR1, principalmente os empresários? Para eles tendo um colaborador bem cuidado, que pode também beneficiar essas empresas. Com certeza. A N1 ela tá ali não para punir ninguém, né, ela tá ali para identificar esses riscos, eh, conseguir fazer com que o ambiente de trabalho seja mais produtivo, e eu acho que fica um pouco óbvio que um ambiente de trabalho produtivo, onde o profissional consegue entregar ali o melhor dele, só tem a ganhar a empresa. O gasto que ele vai estar tendo, que ele acha que ele O vai ter investimento, né? que é um investimento, na verdade. Com esse tipo de programa ali de gerenciamento de riscos, a curto prazo até ele vai conseguir enxergar um benefício, né. Eh, Afastamentos por questões de, doenças mentais são o segundo número, tá em segundo lugar no número de afastamentos. Então e quando a pessoa ela se afasta por essa questão, ela fica em torno de 100 dias afastada. Tudo isso é algo que atrapalha as empresas. Então, se o empregador, se preocupar em identificar esses riscos, conseguir planejar ações para diminuir os riscos, vai conseguir ali manter um ambiente mais saudável, evitar, rotatividade. Rotatividade é algo que também traz muito prejuízo para a empresa. Por que que acontece tanta rotatividade numa empresa? Precisa identificar, está tendo alguma questão? É problema de liderança? Então vamos treinar essa liderança para ela trabalhar melhor ali. Tá com problema na comunicação? Então vamos criar canais de comunicação nessa empresa. Criando essas formas de atuação ali de prevenção, só tem a ter benefícios. Benefícios tanto para a pessoa que trabalha, que vai estar num ambiente mais adequado, quanto para o empregador, que vai estar vendo ali o seu trabalhador, não tendo faltas, não tendo afastamento, conseguindo entregar de fato o melhor que ele pode entregar ali naquele trabalho. Doutora, na sua opinião, de que forma a gente está falando para todo o Brasil e para o mundo através das redes sociais, de que forma aquele vigilante, aquele porteiro, aquele bombeiro civil, aquele trabalhador em geral que está nos acompanhando, não tem acesso muitas das vezes a essa informação, mora no Nordeste ou até mesmo aqui em São Paulo, mora no sul do país, às vezes ele não se abstém muito a questão dessas informações. De que maneira as empresas deveriam chegar agora com a nova com a obrigatoriedade, né, chegar nesses colaboradores, de que forma? Através dos supervisores, através do próprio site da Como empresa, que vai ser para implantada, né? chegar até essa informação a esses funcionários. A implantação da NR1 nas empresas depende muito do tamanho da empresa. Se for uma empresa menor, a intervenção pode ser, o psicólogo ou o profissional que está habilitado, não necessariamente psicólogo, para fazer a identificação dos riscos ali na empresa, ele pode fazer observação, enviar questionários para que os colaboradores possam colocar ali a opinião deles, eh, falar o que que eles
sentem ali daquele ambiente de trabalho, muitas vezes questionários que vão ali proteger a identidade desse colaborador para que ele não fique com medo de represálias, ele possa dizer a verdade do que acontece no ambiente de trabalho. Então, a partir desses questionários, dessas observações, desse às vezes um grupo de conversa, uma roda de conversa também, consegue identificar quais são as questões ali que está acontecendo no ambiente. E a partir dali, promover ali ações de prevenção, e não só isso, como a NR1 ela tem uma constância, ela não acaba ali. Também tem um monitoramento para ver se as medidas que foram tomadas de prevenção estão tendo eficácia. Por isso, essa avaliação ela é contínua. Ela é feita ali de tempos em tempos, novas avaliações, se ocorrer algum tipo de ocorrência, é feito novamente, então vai ser algo que vai ser constante nas empresas agora, essa avaliação. Igual é na parte da saúde também, ocupacional, por exemplo. Um profissional que trabalha em guindaste, ele não tem que ter a segurança ali para que não ocorra, isso é um fator de risco identificado e eles colocam ali a segurança para que não ocorra nenhum acidente. A psicossocial também. Então, vai ter que sempre estar sendo, fazendo ali a avaliação, monitoramento para ver se está dando certo, se está tendo, resultados positivos, se não está, vamos reavaliar, vamos ver o que está acontecendo. Você acha que o ideal dessa avaliação, você falou que é periodicamente, vai sempre haver. Você acha que anualmente seria um período, Se eu não me engano, é de 2 em 2 anos que cada vai 2 anos, acontecer. assim? Porque é um processo demorado, né. Nesses 2 anos precisa ter, feito, porque você identifica os riscos, vai demorar um pouco para identificar. A partir do momento que você identifica, você senta com a empresa e vamos lá, esses riscos foram identificados, e agora a gente precisa planejar que ações que nós vamos, tomar aí para diminuir os riscos apontados. Ah, nós vamos fazer uma palestra, nós vamos criar um meio de comunicação, estamos com problemas na liderança, vamos fazer treinamentos com a liderança então, tá faltando isso. Estamos com problemas de carga de trabalho excessivo, então vamos ver o que a gente consegue fazer de contratação até de pessoas, ou então planejamento melhor ali do horário de trabalho para esse profissional não se sobrecarregar dessa forma. Assédio, está acontecendo alguma coisa, então a gente precisa verificar. Tudo isso leva um tempo, e assim que a gente consegue fazer as ações, tem a parte do monitoramento para ver se aquilo teve se deu um resultado positivo, e aí passa um tempo, é feita uma nova reavaliação. Então, pela NR1 em torno se eu não me engano, é de 2 em 2 anos que é necessário fazer e subir ali no sistema, que eles vão ser fiscalizados, né. Pessoal, quero deixar aqui claro para todos os nossos telespectadores, lembrando que o podcast que estamos fazendo é um oferecimento, um apoio cultural, na verdade, como vocês podem ver aí na tela, do Instituto Nacional Vigilantes Brasil, que existe há mais de 8 anos, defendendo não somente os vigilantes, mas bombeiros civis, porteiros, auxiliar de limpeza, toda a área da segurança privada e também a área de serviço, tá. Inclusive, doutora, como presidente do instituto, a gente vai orientar, como a gente tem conversado com vários profissionais, não somente através de vídeo, mas até com a ideia de um material para entregar em alguns postos de serviço, porque, assim, a gente sabe que existem milhares de leis no Brasil, de normas regulamentadoras, e nem sempre algumas empresas, alguns empresariados, infelizmente, eles cumprem, né. Então é importante que a informação chegue até esses colaboradores, por isso que aqui, ó, esse episódio tem sido muito importante para a gente. "Ah, Fidelis, eu não sabia. Caramba, a partir do dia 26 de maio, quer dizer que agora a empresa", para chegar essa informação, até mesmo para esses colaboradores poderem passar um feedback para a gente do instituto, para que a gente venha cobrar determinadas empresas que não estão cumprindo isso. Porque assim, um funcionário bem emocionalmente, psicologicamente, ele vai produzir bem, vai prestar um bom serviço. E aí eu faço essa provocação até para os empresários. O funcionário, quantas empresas, cadê aqui na câmera, quantas empresas de segurança de serviço no Brasil, por conta do funcionário, colaborador não está bem emocionalmente, ele acaba ali cometendo
um ato infeliz no posto de serviço, a empresa de segurança, muitas das vezes, perde o contrato milionário. Ou a empresa de portaria perde o contrato. Por conta de quê? Às vezes, da negligência do empresário, ou às vezes da supervisão daquela empresa, não ter o cuidado de ajudar, orientar, acolher, apoiar aquele colaborador. Quantas empresas no Brasil não perdem contrato por conta da simples negligência, falta de atenção com o Sim. seu colaborador? Por isso que eu acho que a N1 ela só tem a agregar tanto para o colaborador quanto para a empresa. É um ambiente profissional saudável, claramente vai ser um ambiente profissional que vai trazer ali lucro, vai trazer benefício, só tem auxiliar no crescimento daquela empresa. Então eu não vejo, lado negativo para nenhum dos 2 lados, né, só vejo formas positivas ali. Isso é muito importante, né? Pessoal, nós estamos aqui no sábado, não esquece de se inscrever no nosso canal do Fidelis, aí é muito importante. Estou com a doutora Carolina Noronha da Cruz, não é isso? Noronha Cruz. Noronha Cruz. Você tem ideia quantos vigilantes você já tem avaliado aí ao longo desse, Ah, desse período? não sei. Mais de 10.000 vigilantes já? Acho que não, também não é para tanto. Vai Mas chegar em breve, né? a gente avalia bastante profissional lá, tanto profissionais que estão iniciando, né, sua formação, quanto profissionais que estão fazendo a reciclagem, que estão mudando de cargo. Aquela dúvida minha, o vigilante ele quer comprar sua arma e quer arma em casa ou no local. Às vezes o vigilante tem um CNPJ também, é vigilante e MEI ao mesmo tempo. Também vocês fazem essa avaliação para o A CR do gente faz a profissional? avaliação para, manuseio de arma de fogo, para CR, para CAC e para profissional da área de segurança. Então, Carolina, você também faz alguma avaliação em alguns profissionais da segurança pública, como o Sim, GCM? Qual isso. tem sido a sua experiência também com esses profissionais? Então, algumas vezes vão alguns profissionais da GCM procurar a gente, fazem avaliação. Eh, sim, são profissionais excelentes, né, as avaliações são sempre muito, acima da média, dá para verificar que tem um diferencial ali, um profissional que tem uma excelência na sua conduta. A GCM é o futuro, né, da segurança pública. Já se cogitam que sejam policiais municipais em breve, até mesmo a mudança da nomenclatura, eles serem inseridos no artigo 144 da Constituição. Estão trabalhando forte e o Fidelis é totalmente favorável também aos GCMs, que se enquadrem na PEC 41, direito à aposentadoria especial, semelhante ao vigilante, a extensão do porte de armas também do GCM, né, para se enquadrar, porque, na minha humilde opinião, já é considerado uma força muito importante dentro dos municípios, né, questão da GCM, A segurança pública, né, eles com são, certeza. essenciais ali, muito importantes. Então, pessoal, lembrando que vocês podem ver na tela, no finalzinho do podcast, a doutora vai deixar as redes sociais dela, que vai ficar visível para vocês. Agora, falar de vaga de trabalho. Você que está desempregado, está na tela aí o SOS Vagas, que é uma plataforma de vagas, e também, inclusive, na bio do Instagram, está um link para você se cadastrar e receber vagas no seu WhatsApp exclusivas. Dos mais de 640 municípios do estado de São Paulo, o SOS Vagas está atuando. Vagas em geral, vigilante, porteiro, bombeiro civil, auxiliar de limpeza, zelador, instrutor. Aliás, é para quem não quer ficar desempregado, tá? E o S quer trabalhar, acompanha aí o SOS Vaga nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Inclusive, na bio do Instagram, tem o link para você fazer um cadastro de vagas, é bem simples. Receber vagas e informações exclusivas. Então, doutora Carolina, é importante o cuidado, né, emocional de cada profissional, independentemente da profissão. A gente vê o índice aumentou muito da questão de doenças, acho que é psíquica que se chama, questões emocionais, psicológicas com o passar do tempo. A gente fala aqui da principal cidade da América Latina, como eu reitero novamente, onde um índice muito grande. E acho que além do trabalho profissional tem que procurar ajuda, né. O pessoal tem que procurar ajuda, tem que procurar um acolhimento. Com A certeza. psicologia, ela é cara? Que às vezes as pessoas leigas estão assistindo a gente: "Ah, não, será que é caro uma consulta?" Como é que funciona, assim, para as pessoas, independentemente delas estar trabalhando ou não: "Olha, eu quero
passar numa avaliação, quero saber, não estou bem emocionalmente. Tem algumas pessoas até que fazem terapia hoje, né. Como é que funciona? A psicologia ela você consegue, encontrá-la em diversos contextos. Você consegue na saúde pública, você também consegue, apesar da demora. As faculdades, elas têm clínica escola também, que a pessoa ela pode ser atendida ali na supervisão de pessoas que estão se formando, que é interessante, você fica numa fila, mas você é chamado. Existem algumas instituições que fazem, atendimento por valor social. O convênio está ali, se a pessoa tiver convênio, tem diversos profissionais que atendem por convênio. Então você consegue encontrar ali de muitas formas, é que o pessoal tem esse tabu que que fazer um atendimento psicológico é algo caro, mas perto do benefício, eu acho que vai trazer para essa pessoa, ela consegue encontrar em diversas formas. E a dúvida de alguns, assim, a diferença do psicólogo para o psicanalista, alguma diferença, assim, em relação à questão para a pessoa, assim, que às vezes as pessoas acabam confundindo, o psicólogo para o Na verdade, psiquiatra, na verdade, né. o psiquiatra é médico, o psiquiatra ele faz o atendimento e ele medica, né, o psicólogo não. O psicólogo ele faz o atendimento psicológico apenas, a gente não faz a parte da medicação, essa é a parte do psiquiatra que ele é médico. Eh, Psicanalista, pessoas que atendem o comportamental, isso são abordagens, são vertentes de trabalho, né. Cada profissional da psicologia escolhe uma vertente dentro da psicologia para atuar. Então, na verdade isso não tem são psicólogos que escolhem linhas da psicologia para fazer o atendimento. Já teve algum profissional da segurança privada que vocês avaliaram e falaram: "Não, o caso dele é mais extremo, comunica à empresa", se o próprio profissional que: "Não, você deve procurar um psiquiatra", há alguns casos assim, que foge do Hum, muito muito além ali do não, algo muito fora do padrão nunca chegou na clínica para fazer avaliação psicológica, alguém que esteja com a gente olha e fale: "Ah, tá grave", não. Às vezes a pessoa ela tá, algum foi can como eu disse, às vezes vai cansada, às vezes vai direto do trabalho e por isso não consegue fazer avaliação psicológica. É. Se ela quer fazer avaliação psicológica e acaba não conseguindo alcançar ali a aptidão, essa pessoa ela pode ser reavaliada, porque a avaliação psicológica ela não define quem é a pessoa, a gente está avaliando como ela está naquele momento, por isso que é importante ela ir descansada, alimentada, é só um recorte do que aquela pessoa está mostrando, não define quem ela é. Por isso que depois de, em torno de 30 dias, ela pode fazer uma nova reavaliação, porque às vezes naquele dia ela não estava bem. Por isso que a gente sempre fala, tem que ir descansado. Às vezes você teve uma briga no trabalho, vai fazer uma avaliação psicológica, você vai acabar trazendo para o teste, algo que não é seu, mas é algo que aconteceu naquele dia. Então ela é um recorte do que a pessoa está como ela está naquele momento, né, e não o que ela é, não define ela. define, né, um estado. Então, pessoal, a gente está aqui com a doutora Carolina, psicóloga, tem atendido diversos vigilantes, profissionais também da segurança pública. E, assim, o futuro, acho que é o cuidado maior das empresas, né, principalmente no Brasil. Você acredita que essa ANR já deveria estar bem avançado muito tempo antes? Era Isso houve resistência dos empresários? O que que, na sua opinião, Na assim? verdade, como eu disse, entrou ali, foi incluída em 2024 e teve o tempo da fase educativa, para os empresários entenderem também o que que eles têm que fazer, como que tem que ser feito, quem que tem que contratar, se precisa contratar, se não precisa. Então ele teve essa fase ali Adaptação? de adaptação, e agora vai começar, de fato, a fiscalização. Então, foi levantado em 2024 essa questão da saúde mental, porque após a pandemia houve ali uma questão muito forte de adoecimento mental, né, dos profissionais. Então, aí eles acenderam um alerta que era
urgente. Essa questão ser cuidada ali também no ambiente de trabalho, que as pessoas estavam adoecendo naquele ambiente, então era preciso cuidar também dessa parte, do psicossocial ali da organização. E muitas pessoas perderam a vida não por conta, às vezes, da questão de Covid, mas mais por conta desse isolamento, né. Principalmente idosos, pessoas de mais idade, onde ali era uma incerteza muito grande que nós tínhamos no Brasil, no mundo, essa questão da pandemia. E eu vi algumas matérias que muitas pessoas, às vezes, o próprio medo ali, Isso. daquele momento, daquele período, Foi um período muito delicado, né, muito pra mais saúde além do mental de próprio todo mundo. Muito medo, foi um período delicado e que, ainda traz sequelas, né. Todo mundo tem aí uma sequela do que a gente passou naquela época. Então, foram períodos difíceis, acho que para incerteza, todos. Sim. dúvidas. Muitas pessoas perderam, o emprego, ficaram dependendo de benefícios sociais, isso acaba grande parte da população teve essa questão e aumentou muito, né, questão emocional das Uhum. pessoas, e isso é importante, né, chegou acho que chegou no momento certo, né, chegou no momento certo essa questão da dessa obrigatoriedade. Isso. Muitas empresas já cuidavam dessa parte, sem ter essa obrigatoriedade, porque enxergava que era necessário treinar os seus líderes, que era necessário ali ter um canal de comunicação para os colaboradores quando acontecer algum tipo de assédio, algum tipo de cobrança excessiva, algum tipo de questões ali na falhas na comunicação, eles poderem ali conversar, contar, ou até denunciar. Então, algumas empresas grandes já tinham isso dentro, então elas nem precisaram se preocupar, porque elas já tinham isso, instalados dentro da sua do seu ambiente de trabalho, porque eles enxergavam que fazendo isso, eles conseguiriam um resultado muito mais positivo ali no contexto geral. Então algumas empresas já tinham, e agora quem não tinha tem que começar a ter, né. E de que forma está sendo por exemplo, o consultório de vocês tem pensado em relação a atender essas demandas? Porque a gente também tem muitos empresários nos assistindo. De que maneira vocês estão se preparando? Vocês já vinham se preparando há um tempo para atender uma demanda aí, empresa que venham procurar vocês? Acho que no estado de São Paulo, acho que vocês conseguem, porque você comentou também que tem uma parte online que às vezes pode se Uhum. enquadrar Alguns nessa questão. questionários consegue ser feito online, observação. De que maneira vocês têm se preparado para atender essas empresas, junto para esses colaboradores, Uhum. assim? Eu acredito que, o psicólogo ele é o profissional mais qualificado para fazer esse tipo de levantamento de riscos psicossociais numa empresa. Ele vai conseguir ter ali a empatia, ele vai conseguir ter o conhecimento técnico, ele tem, acesso a instrumentos de avaliações que, às vezes, só são disponíveis para psicólogos, ou então tem questionários também que são disponíveis para todo mundo, que a gente utiliza, mas coletar informação por coletar informação não serve de nada, precisa ter um profissional qualificado para ele conseguir coletar, avaliar, compreender, planejar ações, colocar essas ações em prática e acompanhar. Isso é um processo. Então, o profissional ele precisa estar apto a reconhecer todos esses processos. E o psicólogo, eu acredito que seja um profissional que tenha essas habilidades técnicas, emocionais, para conseguir fazer tudo isso. E como a senhora, iniciou no começo do podcast, mencionou, e o profissional tem que entender que é algo que sigiloso, né. Isso, é importante que o profissional ele se sinta seguro, né, para ele conseguir realmente falar a verdade, senão também não vai ter fidedignidade. Entender também que os consultórios de psicologia para os vigilantes, todos os profissionais trabalhadores no Brasil, trabalham com a forma imparcial, né. A forma imparcial Isso, sempre visando o cuidado da saúde do profissional. com certeza. Ninguém está ali para julgar ninguém, nem o empregador,
nem o empregado, nem o líder. A gente tá ali para identificar problemas e tentar solucionar os problemas, e transformar o ambiente ali de trabalho mais saudável para esse profissional, o mais saudável possível, né, dentro do que consegue, eliminar ali de riscos. Doutora, como bom vigilante, estou vigilante há 16 anos já, uma formação e 7 cursos de atualização. A gente sempre ouvia dos vigilantes, né, em sala de aula: "Pô, eu fui fazer um exame psicológico, acho que o psicólogo tá como que é? Me reprovou", assim, imputando a culpa ao profissional. Uhum. "Poxa, eu fui lá, já fiz várias vezes o exame, não será que o psicólogo tá junto com a empresa?" Tá assim, a gente já ouviu diversas situações, às vezes como a senhora mencionou no começo, às vezes o vigilante não estava bem emocionalmente, Uhum. às vezes até embriagado, que ir lá fazer o exame, quantas vezes não Vai a gente já ouviu falar cansado, por aí, é. cansado, não tem um desempenho ideal, obviamente ele vai ser dificilmente vai ser aprovado. E aí acabava imputando uma e assim, é importante o vigilante, o profissional que está nos assistindo entender, isso é para o bem dele, para a saúde dele, Pra segurança para a dele, segurança né. dele principalmente, Isso, é pra segurança essa dele, com avaliação certeza. Passar essa informação ali, da inaptidão não é nada agradável, né, pra gente. Só que aprovar alguém que não tá apto, que não tá ali, nas suas melhores condições para exercer essa profissão, é muito pior. Então a gente precisa ter um olhar, ter um cuidado. E eu acho importante também que o psicólogo ele explique para aquele profissional por quê, o que aconteceu, mostrar os resultados do teste, que é uma boa devolutiva. Quando isso acontece, eu acredito que o profissional ele sai mais tranquilo da clínica. reconhece que não Porque estava bem. ele entende que onde foi, o que aconteceu, aí ele acaba até contando: "Ah, doutora, vim virado, não dormi". "Pois é, não pode, por que que você não falou lá no começo?". Que a gente nem começava, marcava outro dia. Melhor fazer em outro dia, do que agora ter que aguardar o período de pausa que precisa, não pode fazer uma avaliação seguida da outra. Então, aí às vezes acaba contando: "Ah, tô nervoso essa semana, tô com problemas", e tudo isso vai refletir na avaliação. E a gente mostrando, dando uma devolutiva, explicando para que serve cada um dos testes, como ele foi em cada um dos testes, o porquê que está tendo aquele resultado. Olha, 98% das pessoas entendem perfeitamente o resultado da avaliação. Dificilmente a pessoa sai brava. Se você consegue explicar para ela o que aconteceu, por que que ela teve esse resultado, ela entende e ela, como eu te falei, ela acaba contando: "Ah, não dormi, não, tô tô com questões ali familiares graves de doença", alguma coisa que mexe com o emocional. Então, ele acaba passando para o papel. Ou tudo isso que está acontecendo, por isso que às vezes acaba acontecendo isso. Doutora, qual é a dúvida de alguns vigilantes, às vezes, assim, o vigilante ele recebe lá um comprovante, né, que ele foi aprovado, entrega no centro de formação, às vezes entrega para o próprio supervisor dele ou na própria Tem um laudo empresa, entrega psicológico. isso lá. Qual que é, o protocolo, assim, que às vezes a gente realiza o curso lá, psicotécnico, né, no caso do vigilante, e aí após aquilo ali, aquele resultado ali, também vocês encaminham para a Polícia Federal, no caso do vigilante, encaminham a cópia para a empresa também? Como que é nos bastidores? Se é que a senhora pode também mencionar aqui, essa questão, não, o vigilante recebe o laudo, entrega, mas a gente também encaminha Uhum. para a Polícia Federal, feedback, avaliação de cada vigilante. Não, o laudo ele é do profissional, o laudo é de quem foi fazer a avaliação, é dele. Então o laudo é entregue a ele, só ele vai ter ali inicialmente Sim, sim. aquele laudo. E ele vai utilizar o laudo, ele vai fazer uma reciclagem, então ele vai levar na escola de formação. Então, e quem envia para a Polícia Federal, na verdade, não é a gente, né, Não, é o pessoal, acredito eu, não sei bem como funciona, porque não é minha parte, mas quem envia porque já aconteceu de ter um laudo com uma vírgula errada, um acento errado, e aí a escola de formação envia para a Polícia Federal para, acredito eu, emitir o certificado, né, vocês têm um certificado de quando vocês fazem a certificado, formação. sim.
Então, se tiver alguma coisa errada, por exemplo, no laudo, uma letra, um sobrenome, esse laudo ele bate no federal e ele volta, porque tem que estar igual o documento da pessoa. Então, às vezes, eles procuram a gente com esse problema, pode acontecer. Tem nomes divergentes de sobrenome que incluiu e acabou trazendo documento que não era o certo, e a gente acaba colocando. Enfim, quem envia para a Polícia Federal é a escola, na verdade, a empresa, são eles. A gente entrega pro profissional, para o indivíduo que foi lá fazer a avaliação, é dele. Sim. A avaliação, o resultado é dele, Se eu não estou enganado, o laudo ele vale por 12 meses, é isso? 1 ano. 1 ano, Isso, né? ele pode utilizar ali para outros Reutilizar para outros cursos, cursos dentro isso, da durante 1 ano. é que você sempre orienta para os vigilantes: "Ó, vigilante, principalmente vigilante, tá? Quando você realiza o por mais que a empresa tenha pago o seu exame psicotécnico, e ele pode, né, pedir uma segunda via, Pode, em alguns segunda, casos, terceira via, o pedir laudo uma é segunda dele. via lá para o seu psicólogo, sem Uhum. custo nenhum. Não. E aí, com aquele, laudo, você pode utilizar no período de 12 meses, você pode utilizar outros cursos de extensão com o mesmo laudo, não vai precisar você voltar novamente para o no Fazer nesse período de novamente. 12 meses, né. Isso Porque, assim, pode poucos utilizar. profissionais eu já vi vigilante falando: "Ah, vou procurar outra clínica para ir lá", Eu já e vi também. vai e acaba fazendo um outro Eu um outro costumo exame. avisar, quando a gente finaliza a avaliação, faço a devolutiva, entrego o laudo e eu já falo: "Olha, se você precisar de outra via, me chama que eu te mando até Por por e-mail. e-mail", que a gente sempre deixa tudo escaneado lá em PDF, te mando por e-mail, sem custo nenhum, ele tem direito de quantas vias ele quiser, e tem a validade de 1 ano aí esse laudo para ele utilizar em outras formações. Eu já ouvi falar, eu mencionei, porque eu já ouvi falar de vigilante. "Ah, Fidelis, a clínica X não quis me cobrar a segunda via". Já eu fa não, acontece de tudo, tem uma bagunça danada, porque é por isso que a gente está trabalhando, Uhum. principalmente para representar a segurança privada, a área de serviço, porque se bobear, muita coisa acontece aí nos bastidores que, por falta de informação, muitos profissionais, às vezes, são até lesados, Sim, infelizmente, em relação a isso. Então, assim, o laudo do exame psicotécnico tem a validade de 12 meses. Desde a data que você recebeu o laudo, soma do nesse período você pode realizar outros cursos dentro da grade curricular da Polícia Federal. Inclusive a federal tem uma nova portaria aí dos cursos, foi atualizado, né, o uma nova portaria, tivemos aí no dia 9 de junho agora a regulamentação do novo Estatuto da novo Segurança estatuto. Eu dei Privada. uma olhada. Psicólogos vão ter muito trabalho pela frente, graças a Deus, né, Tatiana? Aumentou, né, a grade de curso, agora para Sim. supervisor, tem outros Vai haver diversas outras profissões dentro da segurança regulamentaram, né, privada. algumas atividades em que não era vista como da segurança e agora são. Sabe o que que eu tive sempre uma crítica, doutor? Assim, isso é mais a parte operacional. Às vezes o supervisor nunca foi vigilante, ele tem um curso nível, já vi falar, supervisor, nada contra, mas com curso de farmácia. E era supervisor de vigilante, que trabalha armado. Então, assim, de farmácia, de medicamento, ele entendia bem, mas tá lá orientando o vigilante. O que que o vigilante tem que fazer? A gente já ouviu muito e já presenciou muita coisa por aí. Eu acredito que com o novo estatuto vai a ideia traga também esses supervisores, traga Isso. esses profissionais que está dentro dos centros de Uhum. formações, faculdades também para se especializar no curso superior de gestão de segurança privada. Assim, a segurança privada vai ter Teve uma vai alavancar valorização, muito uma valorização, principalmente desmembrar da parte da segurança pública, do guarda-chuva da segurança pública, que há muito tempo, apesar de ter iniciado ali por conta dos assaltos em bancos, na década de 70, 80, mas hoje a segurança privada tem que entender, o profissional da segurança privada, a relevância que ele tem. Sem o vigilante, o banco não funciona. A doutora que gosta de ir no banco frequentemente, né, doutora? Ir no shopping, ir no parque, todo lugar tem que todo ter lugar tem segurança. segurança. E o segurança tem que estar bem emocionalmente. O segurança tem que, para promover, eu falo sempre, para a gente promover segurança, a gente tem que primeiro ter a nossa segurança. Com E certeza. principalmente a segurança interna. Tá bem Uhum. emocionalmente, tá tranquilo, trabalhando feliz. Embora a gente vê aí uma série de empresas com problemas, mas na medida do possível é importante o vigilante nunca perder a cabeça, Com certeza, né. precisa ter um ambiente ali, saudável para ele trabalhar, mas ele também precisa, quem tem que cuidar da sua saúde mental somos nós. A empresa, ela vai cuidar do ambiente, ela vai proporcionar ali um ambiente de trabalho saudável,
mas da nossa saúde, nós somos responsáveis, né, tanto da nossa saúde física, quanto da nossa saúde mental, é nossa responsabilidade. Então é importante que a gente fique atento a isso. Doutora Carolina, a senhora vai falar um pouco aqui na câmera sobre o nome da sua clínica, as redes sociais, o pessoal vai deixar na tela aí, para quem está seguindo, inclusive, seguir seu Instagram, o Instagram da clínica, aonde o empresário pode entrar em contato com vocês. Pô, empresário, pô, gostei do episódio, me interessei, eu acho importante a NR1, próprio vigilante que quer realizar o seu curso, está próximo aí de realizar um curso de formação ou extensão, ou curso de atualização. Você pode falar para essa câmera, suas redes sociais e Bom, a minha clínica ela está localizada na cidade de Osasco, no centro. Eh, Ela está na rede social @CGC Psicologia. Tem a minha rede social também, que é Carolina N. Cruz. Então pode procurar a gente lá, que a gente bate um papo, a gente conversa, combina alguma coisa, o pessoal uma tá deixando na visita. tela aí, doutora, tá? Tá na tela aí as redes sociais, o pessoal seguir no Instagram. Como é o nome da clínica? CGC Psicologia. CGC Psicologia. Osasco é terra do hot dog, né? É, E aí, você come bastante. muito hot dog ali na Antônio Ah, Agu? a gente costuma ali, pelo menos uma vez por semana, consumir aí o nosso carro-chefe, né. Olha, Osasco é uma cidade bacana, doutora. Eu tive um prazer de trabalhar 4 anos lá, ali na Rua da Estação, trabalhei ali próximo da Igreja Santa Terezinha também. Cidade maravilhosa Cidade que muito eu grande, eu eu muito amo a rica. cidade de Osasco. E, doutora, tem algum hobby, time de futebol? Está aí na Copa do Mundo, o que que você está achando da seleção? Tô acompanhando um pouquinho só, né, vamos ver, né, se a gente consegue passar aí. Amanhã tem jogo O menino Ney, você acha que ó, e vai jogar. eu acho que o Brasil vai passar da primeira fase, não sei Vai, depois, de depois não grupo sei, passa, né, depois eu por não sei. favor. Você tem algum Depois hobby, time de futebol, você torce para algum time? eu torço para Palmeiras. Palmeiras? Isso, Palmeirense? Palmeiras não tem mundial, você sabe, né? mas É tem verdade? copinha. A música cortou na Com todo metade. respeito aos palmeirenses, pessoal, eu sou santista. É uma piada só de mau gosto, né, mas dizem que o Palmeiras tem um mundial de 51. Tem. É, dizem, né, não vi ainda, né, mas vamos, vai que aparece aí. Doutor, eu quero agradecer a sua Imagina, presença, obrigada eu tá, pelo e convite. mais um episódio, é muito importante, acredito que depois dessa os vigilantes, os profissionais que estão nos assistindo vão se atentar mais em ter a qualidade de vida, principalmente emocional. Queria que você deixasse um recado para todos que nos assistiram, para se cuidarem, para se autoavaliarem, é muito Isso. Como importante. eu disse, a nossa saúde mental, ela é a nossa responsabilidade. Então, se você sentir que tá difícil, que você tá com uma tristeza ali fora do comum, eh, que a sua memória tá falhando, tem muitos sinais ali que acontecem aos poucos para a gente perceber que tem alguma coisa errada. Então, se você está sentindo que tem alguma coisa errada, procure ajuda, não tenha vergonha, comece conversando às vezes com um familiar, e procura aí alguma forma de ajuda profissional, que é essencial. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, mais um episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, em breve vai ter o corte aqui dos principais momentos do nosso episódio com a doutora Carolina Noronha Cruz, é isso mesmo? Ó, agora acertei, viu, pessoal? Fica com Deus, até o próximo sábado, que Deus abençoe todos. Ó, não esqueça de seguir todas as nossas redes sociais. Fica com Deus, ótimo fim de semana para todos. Obrigada, tchau, tchau.